Este salmo, para a gente só nos recordar, se você voltar para o Salmo 9, diz lá que é para o mestre de música de acordo com Mutlaben, é um salmo davídico. O que é esse Mutlaben? É um salmo chamado da morte para o filho. Então é de acordo com a melodia conhecida como da morte para o filho, ok? O que isso significa? Nós não sabemos, mas por que eu voltei no Salmo 9? Porque o Salmo 9 e o Salmo 10 possivelmente são o mesmo salmo, que foi dividido de duas formas, ou então salmos que têm a mesma melodia e por isso que eles foram unidos aqui nessa maneira. Por isso que talvez a sua Bíblia, lá no Salmo 10, em cima esteja escrito pausa, que é então a pausa para começar a segunda parte do nosso texto. Então por isso que ele tem o mesmo contexto, a mesma ideia de ser um salmo de Davi, possivelmente uma melodia bem triste, né? No começo do nosso culto hoje, a gente leu Jó, e eu estou lendo Jó nas minhas devocionais, e é um texto bastante filosófico, bastante difícil também de entender, bem grande também, né? Mas é interessante esse começo de mostrar que Jó, em tudo que ele fez ali naquele momento, pelo menos no começo, de ter perdido seus filhos, de ter perdido os seus servos, ter perdido todos os seus bens, ainda assim, ele não culpou a Deus, ainda assim, ele não pecou com os seus lábios. Ele continuou sendo fiel ao Senhor. Esse salmo, ele é bem parecido com este mesmo sentimento de Jó. No entanto, agora o salmista ele muda um pouco, porque ele vai descrever o que é um ímpio. Então, no Salmo 9, ele fala um pouco sobre o Senhor reinando e executando a sua justiça, mas ao mesmo tempo ele começa a perguntar por que ele sofre, por que ele está em sofrimento. E o Salmo 10, ele agora muda e começa a perguntar por que o ímpio não sofre? Então, por que muitas vezes o justo ele sofre? Por que muitas vezes aqueles que buscam ao Senhor estão em sofrimentos? E por que muitas vezes aqueles que fazem o mal, aqueles que de fato são ímpios, muitas vezes prosperam? Esse é o questionamento que ele faz aqui. Vamos ler primeiramente o versículo 1, ok? Que é a primeira parte, a introdução aqui do nosso texto, que diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Essa é uma afirmação muito forte para se fazer para Deus, né? Você se perguntar para Deus: Senhor, por que você está longe? O salmista ele pergunta sobre a distância de Deus em meio à sua oração. Ele não consegue ouvir ao Senhor. E parece que as suas orações, não sei se você já se sentiu assim, mas parece muitas vezes que nossas orações não passam do teto. Parece que quando a gente ora, a gente está orando para nada. Muitas vezes as nossas orações parece que não saem do lugar, a gente não sente muitas vezes a presença de Deus. Às vezes a gente está ali orando, e a gente está que nem esse salmista: Senhor, por que você está longe? Ele pergunta então, por que você está escondendo? Por que você se esconde enquanto eu estou passando por angústia? Então ele sente como se Deus estivesse longe, como se Deus estivesse se escondendo dele. Quantas vezes a gente se sente assim, como se Deus estivesse escondido de nós? E qual o motivo? Por que ele acha isso? Porque ele acha que Deus está se escondendo dele. É o que ele vai falar nos versículos de 2 até o versículo 11, ok? Vou ler aqui, diz assim: Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus.
em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima de sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados e em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu o rosto e nunca verá isto. Bem pesado, né? Bem forte essa passagem a respeito do ímpio. Primeiro ele começa falando então que não há motivo algum para o ímpio perseguir o pobre, mas ele faz isso como seu prazer, na sua arrogância. A segunda característica do ímpio, versículo 3, é que ele se gaba da sua própria cobiça. Ele amaldiçoa e insulta a Deus. Ele caçoa do Senhor. Já conheceu alguém assim? Que a hora que você vai falar sobre o Senhor, não, esse Deusinho aí eu não quero saber não. Não, esse Deus aí que você adora eu não estou nem aí. Já conversou com alguém assim? Que caçoa, que zomba de Deus? Dá muita raiva quando a gente conversa com uma pessoa assim. Uma pessoa que zomba de Deus, não sabe o que está falando. O ímpio, ele é assim. O 4, então, diz que em sua presunção, o ímpio nem busca o Senhor, nem mesmo clama ao Senhor, e também não coloca o Senhor em nenhum dos seus planos. Então, ele não se importa em colocar Deus nos seus planos. Como diz Tiago, né? Tiago 2, se não me engano, 2 ou 3, que ele diz assim, vocês dizem, amanhã nós iremos a tal cidade, vamos ganhar muito dinheiro, vamos vender muitas coisas, e aí sairemos no lucro, e aí Tiago diz que vocês são como o pó. O dia vai passar, vocês não têm ideia do dia de amanhã, vocês não podem ser arrogantes de não colocar Deus nos seus planos. Vocês devem fazer o que então? Se Deus quiser, amanhã iremos e faremos isso ou aquilo. A característica do ímpio, então, também é não colocar Deus em seus planos. Simplesmente deixa Deus de lado. Versículo 5, versículo 6 é interessante porque ele começa dizendo que os seus caminhos ele prospera sempre. Como assim? Não parece meio sem sentido isso? O que Davi está olhando aqui é que o ímpio, mesmo não colocando Deus nos seus planos, mesmo não buscando ao Senhor, ainda assim ele prospera. Não faz muito sentido isso na nossa cabeça. Já conheceu pessoas que não adoram ao Senhor, bebem todo dia ou todo final de semana, não estão nem aí com Deus, são ímpios, são injustos, toda a sua vida ela é desrespeitosa contra Deus e no fim ele prospera. E Davi está olhando e dizendo, olha, os seus caminhos ele prospera sempre. Ele prospera tanto, como diz o versículo 6, que ele diz, olha, nada vai me abalar. Ele é tão arrogante que ele diz, nada vai me abalar. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim e nem aos meus descendentes. Então o pensamento do ímpio ele é esse. Olha, eu prospero, eu estou enriquecendo, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou enriquecendo todas as coisas da minha vida e nada vai me atingir. Meu filho não vai morrer, minha família não vai morrer, todo mundo vai ter saúde, todo mundo vai ser próspero, que é o que o
ímpio realmente busca. Versículo 7, então, a gente vai voltar depois sobre o versículo 5 e 6, a conclusão dele, mas versículo 7 diz que a sua boca está cheia de maldições, está cheio de mentiras, está cheio de ameaças. É insuportável viver com pessoas que são língua de cobra, que o tempo todo reclama, que o tempo todo mente, que o tempo todo amaldiçoa, e essa também é uma característica do ímpio. Versículo, então, 8 ao versículo 10, diz que, além dele perseguir os mais pobres, o ímpio também faz emboscadas para apanhar o necessitado e o inocente. Quantos são os poderosos nesse mundo que fazem de tudo para que o pobre e o necessitado fique ainda mais pobre, fique ainda mais necessitado? E às vezes parece que Deus não faz nada em relação a isso. Há muita crueldade nesse mundo que na realidade a gente nem conhece. E muitas vezes quando a gente fala sobre essas crueldades, a mídia faz de tudo para abafar. A televisão, os jornais, eles não contam tudo o que acontece de maldade no mundo. Porque se contasse tudo o que acontece de maldade no mundo, seria insuportável para nós mesmos. A gente não aguentaria ver quantos ímpios que existem neste mundo. A gente fala, que lá em 1500 houve escravidão no Brasil e tudo mais. Teve o Holocausto com os judeus. Teve tanta tragédia no mundo. Mas a gente sempre se remete ao passado. Mas a gente não sabe o quanto de escravidão, o quanto de mortes que acontecem ainda hoje. E a gente simplesmente abafa esses casos, porque a gente não quer ver a maldade do mundo. Mas o texto está colocando que existe maldade, e essa maldade vem também por causa do ímpio. Ele apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Versículo 10 diz que ele fica de tocaia e as suas vítimas caem em seu poder. E aí, versículo 11, ele encerra dizendo o pensamento do ímpio. Primeiro pensamento, que a gente viu lá no versículo 6, ele diz que nada vai o abalar, desgraça alguma vai o atingir, nem a mim, nem aos meus descendentes. E agora, versículo 11, ele diz, pensa consigo mesmo, Deus se escondeu o rosto e nunca verá isso. Então o ímpio, ele acredita que ele nunca vai ser julgado. Nunca nenhuma condenação vai vir sobre ele. Ele simplesmente acredita, não, eu vou passar ileso. Mesmo depois da morte, nada demais vai acontecer comigo. O que é interessante sobre esses versículos? Que apesar de Davi falar sobre o ímpio, tem muita coisa semelhante ao nosso coração. Talvez não nesse nível, mas é muito semelhante a quem nós somos. Na verdade, essa é uma descrição de quem nós somos sem Cristo Jesus. A nossa boca é arrogante, nós somos presunçosos, nós nos gabamos de nossa própria cobiça, nós não colocamos Deus em nossos planos, nós achamos que nada de mal vai acontecer com a gente, nós achamos que nunca vai acontecer nada com os nossos descendentes, com nossos filhos, nós achamos que a gente vai fazer uma viagem, vai chegar bem naquela viagem, vai dar tudo certo, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente não coloca Deus nessas coisas, e a gente acha que Deus se esqueceu de nós, e simplesmente Deus virou o seu rosto para a gente, e a gente acha que Deus não vai nos julgar por causa dos nossos pecados. Esse é o nosso coração, e essa descrição sobre nós. E então, o versículo 12 ao versículo 18, ele clama ao Senhor para que Deus se levante. Vou ler aqui que diz assim: Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor.
observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. O salmista, então, clama a Deus para que se levante. Ainda assim, ele é ousado nesse sentido, porque ele sabe que Deus ele já está de pé. Mas a ideia aqui é que ele acha que Deus não está fazendo nada com a maldade deste mundo. Por que ele pede para Deus levantar? Porque o ímpio simplesmente ignora quem é Deus e acha que Deus nunca vai pedir as contas de suas atitudes. No entanto, o salmista, ele finalmente reconhece que Deus é quem vai se vingar do ímpio. Primeiro, ele reconhece o sofrimento do justo, que sim, o justo ele vai sofrer na mão do ímpio. O justo, o órfão, o necessitado, o oprimido, ele sofre na mão dos ímpios, mas ele também reconhece que o ímpio ele é desprezível e ele vai ser vingado pelo Senhor. O Senhor vai vingar aqueles que planejam o mal, aqueles que fazem o mal. Deus vai intervir. E como que ele sabe que Deus vai fazer isso? Ele responde no versículo 16 ao versículo 18, dizendo que Deus é rei e que nações e povos desaparecem da terra porque Deus, ele é rei. Ele sabe que Deus está no controle de tudo, ainda que pareça que não está durante um tempo. Ele ouve a súplica de quem clama e ele atende o nosso clamor. É ele quem defende as causas daqueles que são realmente minoritários. Não aqueles que são chamados minoritários, mas aqueles que realmente são minoritários, aqueles que realmente sofrem, os oprimidos. É Deus quem faz isso. E nós podemos clamar a Deus para que Deus se vingue e para que Deus faça o bem. Ainda que pareça tarde demais, ou que Deus está apenas sentado em seu trono, sem fazer nada, nós podemos crer que um dia a verdadeira justiça, ela virá. Ainda que não seja nessa terra, mas um dia a justiça de Deus, ela vai vir sobre todo ímpio. Essa justiça, ela já começou, na verdade, em Cristo Jesus, que veio à terra e declarou: eu sou o rei e o meu reino está próximo de vocês. Em Cristo Jesus, nós temos o próprio rei encarnado. Porém, aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, ele ainda assim não destruiu os ímpios, como os judeus achavam que o Messias iria fazer isso. Então, como eu posso confiar? Eu posso confiar, então, na segunda vinda de Cristo Jesus, em que ele não vai mais vir com graça e misericórdia aos ímpios, mas ele virá para destruir toda a maldade e salvar, então, aqueles que se entregam, aqueles que clamam ao Senhor. Pode até ser que Deus não defenda a sua causa aqui na terra, que o ímpio prospere, até mesmo consiga te trazer alguma ruína, mas ainda assim você pode crer que Deus trará justiça no fim dos tempos. Depois da morte ou da volta de Cristo Jesus, todos aqueles que perseguiram os cristãos, todos aqueles que fizeram maus aos pobres, que não colocaram Deus em suas vidas, que acham que Deus se esqueceu da humanidade, que confiam em seu próprio coração e acham que nunca serão destruídos, nesse dia, estes homens serão destruídos pela vingança de Deus e enviados ao sofrimento eterno.
O que nós podemos fazer, então, diante de tudo isso? Nosso pensamento deve ser: de que lado eu estou? Eu estou do lado dos ímpios, mesmo que não pareça, mesmo que eu não pareça tão mal assim, mas eu ajo como os ímpios, eu sou ganancioso, eu sou orgulhoso, eu acho que eu estou acima da lei de Deus, eu acho que nada vai me abalar, eu persigo os justos, eu caçoo, eu zombo daqueles que fazem o bem e acho que são santos demais, eu acho que eu nunca vou sofrer nada de Deus, ou eu reconheço a misericórdia de Deus, ou eu reconheço que Cristo Jesus foi o justo na terra e morreu por mim para pagar pelos meus pecados, para me tirar da impiedade e me tornar um homem justo. Eu quero encerrar então com o texto de Provérbios 3, versículo 7. Se você quiser abrir, Provérbios 3, versículo 7. Provérbios 3, 7. Que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Que a gente possa pensar nisso, né? E não ser sábio aos seus próprios olhos, como ele diz, versículos 5 e 6, em que ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele enjeitará as suas veredas. Então que a gente possa reconhecer, de não ser sábio aos nossos próprios olhos, como os ímpios acham que são sábios, mas nós possamos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, temer a Deus e evitar o mal. E isso só será possível se nós confiarmos em Cristo Jesus. Isso só será possível se nós colocarmos nosso coração diante de Deus e confiar que é Cristo Jesus quem nos tira das trevas, da impiedade e nos traz também para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, nós muitas vezes, como Davi coloca aqui, nós achamos que o Senhor não nos ouve, parece que a nossa oração é tão vazia, parece que nossa oração não passa do teto, parece que o Senhor não nos escuta. Mas Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer que o Senhor está próximo de nós, que o Senhor quer estar próximo de nós, e está do nosso lado, nos ouvindo a todo momento. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a não mais agirmos como este ímpio, que não reconhece o Senhor em seus caminhos, que não está nem aí com o caminho do Senhor, com as suas leis, que simplesmente ignora o Senhor, persegue aqueles que fazem o bem, oprime aqueles que estão em sofrimento. Ó Pai, nos ajude a sermos justos. E isso só é capaz, só é possível através de Cristo Jesus, o justo que viveu na terra, que sofreu, vendo o ímpio prosperar em sua desgraça, em seu sofrimento, e ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos como Cristo Jesus, a reconhecermos o Senhor em nossos caminhos e a saber que em tudo que fizermos, possamos sempre colocar o Senhor à frente de tudo. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer que o Senhor é aquele que traz a vingança e que nós não podemos fazer nada contra a maldade do mundo, a não ser orar ao Senhor, evitar o mal e fazer o bem e temer a Ti, ó Pai. É o que oramos, pedindo a Sua graça sobre o restante dessa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.